Oi, pessoal, boa tarde, ou quase boa noite já, né? Obrigada, Renato, por me apresentar. Eu estou muito feliz com o convite de vocês para fazer parte desse evento sobre Design Thinking, um assunto que eu gosto muito. Então, deixei aqui para vocês os meus contatos. Essa aqui é a nossa fanpage no Facebook, em que a gente fala muito sobre criatividade, sobre Design Thinking também. Aqui está o meu Twitter, junto da Elaine Feitosa, para que vocês possam nos seguir. Então, como o Renato disse, meu nome é Juliana Feitosa e eu sou a sócia fundadora do Laboratório de Criatividade e é uma honra estar aqui com vocês hoje para falar de Design Thinking. Normalmente, quando eu começo um evento sobre Design Thinking, as pessoas de cara me perguntam, tá, mas afinal, o que é esse negócio de Design Thinking? Porque a gente ouve falar bastante sobre isso, é algo totalmente novo, é algo que já existia, o que é Design Thinking? E eu gosto de entender que, assim, a gente não inventa a roda, tá, gente? Então, obviamente, o Design Thinking se baseia em disciplinas que já existiam, que já eram utilizadas. Muitas pessoas, quando conhecem a metodologia, a ferramenta, elas falam, poxa, mas eu já fazia isso antes, só que de uma forma empírica, e agora eu tenho um método para fazer isso. Então, a minha resposta para essa pergunta, o que é Design Thinking, é o seguinte. O Design Thinking, ele é uma metodologia para a resolução de problemas complexos. E ele se baseia no modo de pensar dos designers, a forma como os designers estruturam o seu pensamento, estruturam o seu trabalho, que é coletar informações sobre o público-alvo, sobre o usuário daquele serviço, produto, projeto que eles estão desenvolvendo, mergulhar nesse universo, entender tudo que permeia esse universo, experimentar o máximo possível, gerar uma grande quantidade de opções, filtrar essas opções através de protótipos simples e rápidos. A grande sacada do Design Thinking é que ela permite um ciclo de aprendizagem muito rápido e permite que a gente teste ideias numa velocidade muito grande e que a gente crie essas ideias a partir do ponto de vista da pessoa que vai utilizar aquele produto, serviço ou fazer parte daquele projeto. Então eu separei para vocês um conteúdo bem interessante sobre Design Thinking, um pouco da prática, um pouco da teoria. E a primeira coisa que eu queria dizer são os três pilares nos quais o Design Thinking se baseia. Porque entendendo esses três pilares, fica fácil de entender o modelo mental, a forma como um Design Thinker pensa e começar a pensar dessa forma. Então, dos três pilares, o primeiro deles é a empatia. Empatia é uma palavra que a gente escuta bastante, que a gente já ouviu falar algumas vezes. O que significa ter empatia? Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro, é ver o mundo pelos olhos de outras pessoas. Então você vai se colocar no lugar daquela pessoa para quem você está desenvolvendo uma solução do problema. Você vai olhar o problema pela ótica daquela pessoa. Qual que é o ponto positivo disso? Você para de criar a partir das suas premissas, do seu conhecimento, daquilo que você acredita como verdade e passa a criar a partir da realidade, do que realmente acontece com as pessoas que realmente vão utilizar aquilo. Então isso é empatia, é você conseguir se colocar do outro. Mas Juliana, dá para ter empatia de trás da tela do computador? Dá para ter empatia dentro do escritório, dentro da empresa? Não. Para ter empatia a gente precisa sair, precisa se comunicar com as pessoas, precisa entrevistar essas pessoas, conversar com elas, ver como elas interagem com aquele problema que nós estamos tentando resolver. Então empatia é um grande exercício de levantar e sair do escritório, um grande exercício de ir para a rua e conversar com as pessoas e conhecer as pessoas e ver elas interagindo no momento real com aquele problema, com aquela situação que vocês querem resolver. Só assim a gente pode ter empatia. Design Thinking, gente, não combina muito com os nossos métodos mais tradicionais de pesquisa, que são a pesquisa quantitativa, aquela que se baseia na quantidade de dados. Então, aquela pesquisa demográfica que a gente está acostumado a ouvir, do IBGE, por exemplo, que são, o público-alvo do meu produto ou serviço são mulheres de 20 a 30 anos, classe AB, que residem na região sudeste. Legal, eu já sei aonde essa pessoa mora e que idade que ela tem, mas isso realmente me diz quem é essa pessoa e o que ela precisa para resolver o problema que ela tem? Não diz muito, né, gente? Então, para o Design Thinking, nós precisamos utilizar
métodos de pesquisa mais exploratórios, mais etnográficos, que entendem os sentimentos, as formas como as pessoas se relacionam, os seus comportamentos, o que elas pensam, o que elas sentem, quais são suas dores, seus anseios. E com isso a gente consegue montar o que a gente chama de mapas de empatia, que são mapas que desenham como que a pessoa é, como que ela pensa. E é para essas pessoas que nós desenvolvemos nossas soluções. Por isso que a gente consegue utilizar o ponto de vista dessas pessoas, através da empatia. Então, o primeiro pilar do Design Thinking, para você ser um Design Thinker, você precisa desenvolver a habilidade de empatia. O segundo pilar é o pilar da experimentação. Sabe quando a gente é criança, a gente coloca tudo na boca, a gente experimenta tudo, a gente volta a ser criança e volta a experimentar. A fase da experimentação também não é uma fase que a gente consegue... O pilar da experimentação, desculpa, também não é um pilar que dá para fazer de dentro do escritório. A gente vai precisar ir para o lugar aonde as coisas acontecem também. Porque se eu quero resolver um problema, eu tenho que experienciar esse problema. Eu tenho que saber como esse problema é, como que eu me sinto, como que as pessoas se sentem naquela situação. Então eu tenho que ir lá viver. Vamos supor que a gente esteja desenvolvendo algo para uma loja. Eu vou ter que ir passar um dia naquela loja, vivenciando como que é o fluxo de pessoas, como que tudo acontece lá dentro. Além disso, a experimentação também é um pilar forte do Design Thinking, porque tudo que eu desenvolvo, eu testo. Eu dou para as pessoas experimentarem, para elas verem se aquilo realmente vai resolver o problema delas, o mais rápido, da forma mais barata possível. Ok? Então, o segundo pilar é experimentação. Primeiro, empatia. Segundo, experimentação. E, por fim, o terceiro pilar que sustenta o Design Thinking é a colaboração. Design Thinking não é um jogo de uma pessoa só. Dificilmente você consegue fazer um projeto todo utilizando o Design Thinking sozinho. Porque você precisa da colaboração de todos os usuários, de todas aquelas pessoas para quem você está resolvendo o problema. Então, já não é mais só você. E se você conseguir criar como equipe, e com uma equipe que seja preferencialmente multidisciplinar, então pessoas com expertises diferentes, com backgrounds, com conhecimentos diferentes, vão agregar muito a esse processo de criação. Por quê? Porque elas conseguem olhar para o mesmo problema, mas enxergar coisas diferentes, porque elas têm experiências de vida totalmente diferentes. Então a colaboração é um pilar fortíssimo do Design Thinking. Vocês percebem que os pilares eles se interrelacionam? Por isso que o Design Thinking não existe sem esses três pilares, sem empatia, sem experimentação e sem colaboração. Vamos trazer isso para a prática? Vamos pensar num problema que nós teremos que resolver. Vamos pensar que o laboratório de criatividade foi contratado para reformar a cantina de uma escola. Então nós vamos lá, provavelmente com um grupo de arquitetos, porque eles vão fazer o projeto, eles têm a expertise técnica para fazer o projeto. Mas adianta eu pegar esse grupo de arquitetos, colocar numa sala e desenhar um projeto lindo e ir lá entregar para a escola? Não, porque dificilmente, gente, vou tomar um gole d'água. Dificilmente esse projeto vai realmente atender as necessidades dos usuários dessa cantina, que são os alunos de diferentes idades, os pais desses alunos que se preocupam com o que eles comem, como eles se comportam, ou até mesmo comem na cantina, os professores, os funcionários da escola, os funcionários da cantina. Você percebe que tem uma série de grupos envolvidos e que a gente tem que entender cada um desses grupos e como fazer um design, como criar algo que atenda às necessidades de cada um desses grupos, que atenda às expectativas de cada um desses grupos. Então, o primeiro passo seria a empatia, da gente se colocar no lugar dessas pessoas. Então, a gente teria que ir até a escola, conhecer a cantina, conhecer o espaço, conversar com os alunos, saber em que momentos que eles usam a cantina, como eles usam a cantina, se é alunos da mesma série, se é alunos de séries diferentes, entender toda a dinâmica daquela cantina. Porque imagina, por exemplo, que a gente faça um balcão maravilhoso para a cantina e chegue na hora de comprar, as crianças menores das séries mais baixas não consigam alcançar para pedir, por exemplo. Foi satisfatório o projeto? Não. Ou que a gente coloca um piso maravilhoso, lindo, um porcelanato ótimo, e aí na hora de limpar a gente descobre que aquele piso fica muito sujo, que ele é muito claro e o pessoal da limpeza da escola não consegue manter o piso limpo. Resolvemos o problema? Não. Ou ainda que esse piso ele é super escorregadio quando chove, quando cai algum líquido, que as crianças vão ficar em perigo se elas correrem naquele lugar. Pior ainda, não resolvemos o problema e criamos mais um problema.
Então, por isso que o Design Thinking ele é tão eficiente e ele está ganhando tanta força, porque ele evita esse tipo de problemas num projeto pronto, porque a gente faz toda essa fase de experimentação, de descoberta, antes de começar o projeto. Mas se mesmo assim a gente ainda criar soluções que não sejam as melhores soluções para aquele público, a gente vai saber o mais rápido possível, porque provavelmente a gente vai fazer uma maquete, a gente vai testar essa maquete, apresentar essa maquete para as pessoas, ou a gente vai fazer pequenos protótipos, validando como seria a interação das pessoas naquele ambiente antes de fazer um projeto final. A gente vai experimentar como que é a cantina antes de entregar uma cantina pronta. Além disso, provavelmente a gente vai trazer para a mesa, para desenvolver junto com a gente, pais de alunos, professores, a gente vai criar esse novo projeto num ambiente colaborativo. Isso é Design Thinking, gente, aplicado na prática. E é legal ver que o Design Thinking está ganhando bastante força aqui no Brasil. Muitas empresas já estão utilizando a metodologia, mas ele ainda está dando seus primeiros passos, na verdade. A gente acha que está muito difundido porque se ouve falar bastante no tema, mas as empresas brasileiras, elas ainda apresentam um pouco de resistência ao método. A primeira resistência que eu encontro quando eu vou conversar com os meus clientes sobre inovação, sobre design thinking, sobre criatividade é: ok, Juliana, como que eu vou mensurar o resultado disso? Ou qual que é o resultado disso em curto prazo? Mas eu não vou perder muito tempo colocando a minha equipe, mobilizando pessoas para fazer isso? Primeiro que é difícil a gente mensurar os resultados de um projeto novo. Se é uma inovação, é algo que não foi feito ainda e a gente não tem parâmetros para mensurar. Obviamente a gente pode mitigar erros, mas a gente não tem muitos parâmetros para mensurar. Então as empresas ficam um pouco receosas de utilizar a metodologia. Porém, a metodologia nos permite testar as coisas muito rápido, com baixo custo, com velocidade, com agilidade. Então isso torna o risco menor. Apesar do risco existir, é um risco pequeno, diferente de fazer um grande projeto que não dá certo no final, que gastou muito dinheiro, muito tempo, muitos recursos da empresa. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar e doutrinar e mudar o modelo mental, a forma como as empresas pensam. Outros pontos que a gente encontra de barreiras quando vamos falar de design thinking é essa questão da colaboração. Porque para eles as empresas não estão muito acostumadas a trabalhar com equipes multidisciplinares. Normalmente é cada um fazendo a sua tarefa e às vezes em grandes lotes para depois juntar uma coisa com a outra. E o design thinking ele não funciona dessa forma. A gente coloca as pessoas juntas para desenvolverem juntas em pequenos lotes. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma também que as empresas acham que perdem tempo em fazer dessa forma, mas na verdade elas ganham muita agilidade porque elas conseguem testar as coisas o mais rápido possível. Então, se eu tenho um errinho no processo, eu descubro ele antes, num lote muito pequeno e consigo corrigir. Então, a gente está tentando quebrar esses paradigmas de colaboração dentro das empresas, de uso das equipes multidisciplinares, de uso dos pequenos lotes, para efetivamente conseguir implantar o Design Thinking. O que está acontecendo em algumas empresas é que em alguns departamentos eles estão conseguindo sim utilizar, principalmente nas áreas de inovação, ou eles criam uma área totalmente nova dentro da empresa para utilizar o Design Thinking. E aí começa a funcionar porque foi especificamente desenhado para aquilo. Então a área já atende esses pré-requisitos para que os 3 pilares possam existir. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma empresa que ela é mundial, mas ela também está aqui no Brasil e que ela está usando o Design Thinking muito bem. É uma empresa do ramo de hotelaria, então são serviços e a concorrência é muito alta. Essa empresa é o Hyatt, a rede de hotéis Hyatt, são hotéis 5 estrelas, eles estão em mais de 50 cidades do mundo, são mais de 500 hotéis. É uma rede bastante grande e eles têm um hotel 5 estrelas aqui em São Paulo, fica ali pertinho da Globo, né, chama Grand Hyatt. E o que eles fizeram? Apesar de eles estarem num momento muito bom da empresa, de lucratividade, de estarem crescendo, atingindo bons resultados, os líderes do Hyatt sabiam que se eles não fizessem algo diferente, em pouco tempo a concorrência ia superá-los. Porque hoje em dia, a hotelaria, ela está virando quase uma commodity, porque os hotéis estão oferecendo quase sempre a mesma coisa, e eles queriam se diferenciar. A maioria dos hotéis oferece um serviço de muita qualidade, mas é um serviço que a gente chama de tamanho único. O que é isso? Para todas as pessoas, o mesmo serviço. E eles atendem tudo aquilo que os hóspedes pedem, mas eles não antecipam essas necessidades. O Hyatt quis fazer diferente. E eles foram de volta para a escola, foram para Stanford, na D-School, que é uma das escolas pioneiras no Design Thinking,
para estudar a metodologia do Design Thinking e a inovação centrada no ser humano, que é essa inovação que pensa primeiro nas pessoas. Eles foram lá, fizeram os cursos, todos os líderes deles fizeram a formação em Design Thinking e eles criaram verdadeiros laboratórios dentro do Hyatt para testar essa metodologia. Foram 10 hotéis escolhidos como laboratórios, um deles é o aqui de São Paulo, e eles começaram a ouvir de todos os colaboradores como eles pensavam, o que eles sentiam, o que eles achavam, como eles interagiam com os clientes, o que eles precisavam. E a mesma coisa dos clientes, dos hóspedes, quem eles eram, o que eles precisavam, por que eles viajavam, o que eles sentiam falta no hotel, e começaram a juntar todas essas informações e eles perceberam que eles tinham um serviço de muita qualidade e que o objetivo desse serviço, desse processo todo que eles tinham desenvolvido, era oferecer uma constância na qualidade do serviço. Só que, na verdade, estava acontecendo justamente o contrário, porque os colaboradores deles, em geral, tinham pouca autonomia para tomar decisões na hora que as coisas aconteciam. Então, apesar de ter um processo muito bom, esse processo engessava os colaboradores que não podiam entregar para os hóspedes a melhor coisa no melhor momento, porque eles tinham que seguir um procedimento. E eles começaram a mudar isso e colocar o foco, sim, nas pessoas, no bem-estar delas e antecipar as necessidades. Eles passaram não mais a responder só o que os hóspedes pediam, o que eles queriam, mas tentar entender o que por detrás, talvez nem eles mesmos soubessem quais eram as reais necessidades deles no hotel e testar hipóteses para suprir essas necessidades. Eles estão tendo um resultado incrível, eles estão mudando a forma deles de servir, estão dando mais autonomia para os colaboradores, estão respondendo melhor às necessidades dos hóspedes e estão se diferenciando muito por isso. Eles, inclusive, chamaram esse movimento dentro dos hotéis de Hyatt Thinking. Eles mudaram de Design Thinking para Hyatt Thinking, que é a forma de pensar que o Hyatt atua agora. Então, acho que esse é um bom exemplo de uma empresa que está aplicando o Design Thinking como um todo na empresa inteira, não só no departamento específico de inovação, e está tendo grandes resultados. E nós aqui no Laboratório de Criatividade, a gente sempre usa a metodologia nos nossos projetos, ajuda muito que a gente consiga entender realmente qual é o problema do nosso cliente e apresentar a melhor solução. Mais uma vez, obrigada pelo convite e espero que a minha palestra, que isso na verdade era para ser um bate-papo, mas é um bate-papo gravado, mas de qualquer forma espero que possa contribuir para o evento de vocês. Bom evento, gente, divirtam-se, porque diversão faz parte do Design Thinking. Sem diversão, sem risada, sem curtir o momento, a gente não consegue ter as grandes ideias que o Design Thinking ajuda a gente a ter. Então, obrigada, tchau, tchau e bom evento para vocês!